animais, né? Conta um pouco assim sobre a sua trajetória com eles. Então, desde criança eu sempre amei os animais mais do que tudo. Sempre, sei lá, não sei se é instinto, se é uma coisa... Não sei. Só sei que eu sempre amei e sempre tive, vamos dizer assim, habilidades de conseguir mexer com eles, adotar, fazer com que as pessoas entendam melhor, né? Como esses animais são importantes e como a gente precisa deles. Então a natureza dos animais eu sempre gostei. Mesmo antes de fazer biologia ou veterinário, eu sempre amei os animais. E não tem como não falar da professora Lucimara, fã número 1 de Newton. Como é que foi essa trajetória toda para gostar tanto assim e virar professora de geografia? Bom, minha ideia, né, de professora de geografia, acho que ela surgiu lá na infância. Eu tive uma professora de geografia, assim, que foi super inspiradora, com a história de vida dela, com o que ela trazia pra gente de bagagem dentro da escola, enfim. E Milton Santos me encantou, né, dentro da geografia, por ser um geógrafo que veio de uma região muito delicada, né, do nosso país, que é o Nordeste. Batalhou muito e chegou no auge, né? Foi dar aula nas escolas francesas de geografia. Então, para mim, é uma inspiração, é um cara assim que tem uma bagagem infinita e tudo que ele escreveu é muito atual ainda hoje. Então, é uma inspiração única. Então, do lado mais pessoal, é verdade que você conheceu seu amor na faculdade? Eu conheci o meu esposo na faculdade. Conta a história pra gente. Estudando geografia, né? E a gente se encontrando ali nos corredores, fazendo trabalho juntos. Acabamos nos identificando aí como casal e a gente tá junto até hoje. Essa história aí já tem 13 anos juntos, é muito bacana. Professora Carla, como é que tá sendo essa trajetória? Porque a gente sabe que você está estudando para ser veterinária, mas a senhora continua sendo professora de ciência. Então, como é que tá sendo lidar com tudo isso? Então, é bem difícil e puxado, né? Porque vocês sabem que aqui na Escola Integral a gente tem várias atividades aí, né? Pra cuidar da vida acadêmica de vocês. Mas uma coisa que me deixa muito feliz em estar fazendo veterinária, ser professora e gostar tanto dos animais, é a questão da minha eletiva. Então, na eletiva, principalmente essa que eu tô fazendo agora, né? Que até brinquei que é Mundo Animal, a revanche, porque é o número 3 já, né? Eu consigo passar informações que talvez os alunos nunca tivessem ao longo da vida, né? Que nem a última eletiva agora, a gente saiu chorando. Então, passar o meu conhecimento para os alunos, não só de ciências, né? Que faz parte também da vida animal, assim, pra mim tá sendo muito gratificante. Eu chego em casa feliz, né? E mesmo nas minhas aulas de ciências eu falo do conteúdo, mas vocês sabem que eu falo bastante, então às vezes eu saio ali um pouquinho, falo um pouco sobre planta, sobre animal, porque a gente precisa deles, né? Eles não precisam de nós, mas a gente precisa deles. Então, ter um amor, ter um carinho, vocês como as próximas gerações aí que vão tomar conta, né? Nossos lugares, tem que ter isso desde sempre. Então, mesmo sendo puxado, tá sendo bacana essa vivência. E uma pergunta pra vocês duas. Qual parte vocês mais gostam e menos gostam na sua letiva? Na minha eletiva, o que eu mais gosto é a pesquisa, é buscar informação. Eu gosto muito, eu sou muito assim vidrada em jornal. Não sei se vocês, né, durante as aulas vocês veem que eu falo muito sobre questões de reportagem e tudo. Eu sou muito vidrada no jornal, então eu gosto da pesquisa, eu gosto de buscar informação, eu gosto dessa orientação que a gente tem. Então a eletiva, pra mim, a parte mais interessante é essa. E a parte mais engraçada, acho que da minha eletiva, não foi a pergunta, mas acho que complementando, é a parte da gravação, que eu vejo as crianças gravando, eu me divirto muito com eles. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. E bom, E a professora Carla? Verdade. O que eu mais gosto da eletiva? desculpa, Eu gosto quando eu falo alguma coisa e o aluno se identifica e conta o que aconteceu, né? Que nem esse que a gente chorou bastante, eu falei sobre comércio legal de animais, né? Que é bem triste, sobre adoção e sobre como o animal, pra nós, é uma fase da nossa vida, certo? Os 10, 15 anos, infelizmente, eles partem cedo. Mas pra eles, é uma vida toda que você deu amor, carinho, respeito. Então, quando eu falei isso, eu percebi que muitos pensaram, nossa, é verdade, professora. E conscientizou também, né? eles. E outra coisa, falar sobre isso mostrou também que um menino levantou a mão e falou, professora, olha, a minha mãe quer fazer isso que a senhora tá falando, quer pegar um cachorrinho de raça que ela ganhou, cruzar com outro e vendendo. E tá explorando os animais. Então, perceber que eles estão entendendo
né, o que eu tô passando, assim, é perfeito. O que eu não gosto muito é que às vezes eu falo demais e acabo exagerando, mas tudo bem. Se empolga, vai, né? A gente se e eles empolga. também falam normal. bastante, é normal. É. Bom, como eu não disse antes, mas assim, o propósito da gente ter juntado vocês duas não é só pela matéria de vocês, mas sim sobre a amizade de vocês. E bom, falando um pouco dessa sua amizade, tá faltando alguém aqui, né, na amizade de vocês, que é a Cida. Como é que começou essa amizade de vocês? Na verdade, eu achava que as duas não gostavam de mim. verdade. Eu ficava lá sozinha, né, porque eu sou muito tímida e calada. Aí eu ficava lá quietinha. A Carla sempre ficou muito caladinha. É, porque eu na sempre quis dela. falar muito. Eu falei, não, se eu não. Eu tenho que o ano passado eu vou ser bem quieta, calma, vou ficar só observando que meu ouvido é muito bom. E não sei, a gente fez a primeira semana, a gente fez o grupo junto, né? Que teve uma dinâmica Foi no aqui. acolhimento. Acho que a Bruna também tava. Você Não, no tava, acolhimento Esse de ano? 2022. Ah, 2022 não, 2021 Não. só. Ah, tá. Então. Eu achei muito legal, Não, porque tá. assim, ó, uma curiosidade é que quando a gente foi nesse processo de alocação de PEI, né, a gente veio da escola regular e a gente partiu pra PEI. E eu estava na alocação lá na FIG. Que é onde a gente escolhe as aulas que a gente vai pegar a escola. E eu sentada lá, né, angustiada pra saber qual a escola que eu ia trabalhar e tal. E de repente senta uma mocinha do meu lado. E ela muito ansiosa, como sempre. Agora eu tô nesse. Por favor, só tem essa vaga de ciências, Mas porque senão eu já vou embora. É. Aí a moça, não sei o que, pá. E ela ficou. E aquilo me chamou a atenção na hora. Falei, nossa, a moça já quer saber qual é a vaga de ciências que tem, mas enfim. E chegamos aqui na escola, a gente se reencontrou. Eu não E lembro aí, dela. Mas A ela minha, lembra de mim, a minha afinidade com a Cida foi primeiro, né? A gente se comunicou muito mais fácil, primeiramente. E depois entra a Carla na história e a gente tem aí uma relação de amizade, né? Bem bacana. Até demais. A gente não tem uma esperava. afinidade muito boa, Né? A gente não esperava, eu não esperava, né? Não. Ter essa amizade, mas isso é muito bom. É um trio. Fortalece muito a gente. E agora, né, a gente tem uma surpresa pra vocês. Os alunos das ciências coletivas mandaram algumas perguntas que vai passar agora na tela. Ai, que legal! Olá, eu sou Pedro Henrique Guimarães, do nono A, e eu tenho uma pergunta para fazer para a professora Lucina. Professora, todo mundo sabe que a senhora gosta bastante de jornal, notícia, assim, e eu gostaria de saber como é que começou, se iniciou essa paixão pelo jornal. É muito curioso isso, que eu falo que eu sou uma pessoa, acho que meio fora do tempo cronológico. Porque eu lembro muito da minha professora de geografia, que acho que foi minha inspiração na minha função hoje, na minha profissão. Mas o mais interessante é que em 1991, olha eu buscando coisas lá do passado, mas enfim, Elas nem existiam. acontecia naquele momento a Guerra do Golfo, uma guerra que aconteceu e eu assistia, né? Passava alguns flashes de jornais, né? Durante o dia e eu ia acompanhando aquilo e aquilo começou a me fascinar, né? Aquilo começou a me despertar um interesse muito grande por jornal, porque a partir dali eu conseguia entender as coisas, a partir dali eu conseguia informação, eu conseguia aprender. Né? E a gente vem de uma geração que a gente não tinha tanta informação como vocês têm hoje, né? A internet, as redes sociais, tudo isso divulga tudo muito rápido. E naquela época não, em 1991, 92, a gente era muito limitado ainda com o jornal, né, falado, ou o rádio. E isso me chamava atenção. Então, a partir da televisão, a partir do jornalismo, eu aprendia. Né? Então, pra mim foi muito gratificante. E aí foi onde começou essa minha paixão. E eu assisto tudo que é jornal, eu gosto de jornal, eu ouço podcast de jornal, eu sou muito assim, louca, né, nessa parte. Mas eu acho que foi a partir daí. Me chamou a atenção a questão da guerra naquele momento e eu comecei a aprender a ouvir o jornal e me interessar pelo jornal. Sim, isso também é uma coisa que ajuda bastante. E hoje em dia é uma recomendação que nossa professora de português, ela também faz, tipo,
sentar, olhar o jornal, que é uma coisa que antes tinha muita relevância, porque antes vocês queriam saber, antes todo mundo não sabia o que estava acontecendo, ligava a TV, ficava esperando, mas hoje a gente tem tudo na palma da mão, então não é uma coisa tão relevante os jornais da TV agora, é mais para as pessoas mais velhas. E aí eu acho que isso, né, traz pra gente uma referência diferente do que é a mídia social hoje, que é muito rápida, é muito, né, bombástica, e o jornalismo tradicional que a gente acompanha ainda, eu acho que faz um diferente, né? Sim. Você busca informação de forma diferente. Eu sou com o Matheus 8º D e eu queria fazer algumas perguntas para a professora Carla. De onde surgiu essa vontade de estudar biologia e medicina veterinária? Como eu disse no começo, sempre amei os animais. Eles sempre tiveram meus momentos mais difíceis, eles sempre foram a minha pata amiga, né? Eu já comentei que, né, tive umas dificuldades na minha infância, então eu sempre tive eles. Eles eram meu porto seguro, né? Eu não tive condições de fazer veterinário primeiro, porque eu achava que só veterinária que eu ia mexer com bicho. Aí eu tentei arrumar um emprego, arrumei um emprego de telemarketing, mal sofrido, ganhava R$400. Consegui metade de uma bolsa na faculdade para fazer biologia, porque eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para continuar meio que na área, complementar e depois fazer veterinário, sendo pobre, né? E não tendo projeto de vida, porque eu cheguei lá no 3º ano, eu quero ser veterinária, vamos ver como é que é. Mas hoje está um pouco mais tranquilo, mais barato, eu já tenho 2 graduações, então eu tenho desconto. Naquela época, eu me formei em 2007, não tinha, né? Aí eu fui trabalhar de telemarketing, gente, foi bem difícil. Passei uma fome, passei um sufoco, pegava 11 ônibus por dia. Ganha por comissão, né? Ganha assim, não é? Sim, você ganha um salário mínimo do mínimo. É bem E ganha comissão se você vender e folga se você vender, né? Nossa. E aí, a biologia, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas, bio é vida. Estudo da vida, biologia, né? Eu até falo direto nas aulas de vocês. E eu gosto da vida animal, da vida das plantas, né? A humanidade precisa desse tipo de vida. Então, quando eu cheguei na biologia, eu também me encontrei. Eu fiz estágio no Parque Ecológico do Tietê e aí eu cuidava dos filhotes, né? De cervo, tucano, arara, capivara, né? Que todo mundo gosta de capivara. E os veterinários não davam tanta atenção para os animais. Eu fazia enriquecimento, cuidava deles, eu limpava, mas eu cuidava deles ali da questão de brincadeira, às vezes eu alimentava. E eu percebia que os veterinários não estavam nem aí. Então eu falei, poxa, eu fiz biologia, mas veterinário ainda dá pra mim fazer, ainda dá pra me complementar. Eu lembro que tinha um tatu, que ele foi atropelado. Aí eu cuidava dele porque ele tava com uma ferida na barriga e na carapaça. Tatu bola. Aí, essa ferida tinha lá o prontuário dele, tinha que fazer lá a asepsia, as medicações injetáveis e normalmente os veterinários nem ligavam pra isso. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer pra complementar. Então as coisas vão meio que se unindo. E aí quando eu vim pra escola, né, juntando as duas coisas, eu falei, poxa, professora de ciências, talvez eu não consiga, sei lá, conciliar as coisas, mas sim, eu consigo. E passar informação pra vocês talvez seja tão importante quanto ajudar os animais. Sim. E uma coisa assim que a gente repara bastante é que tem algumas pessoas, não só nessa área, que tipo, elas querem ter essa profissão, elas lutam por essa profissão e quando vão exercer a profissão, elas não se esforçam, elas estão tão cansadas de tanto se esforçar que elas falam, eu já tô na profissão, tô ganhando meu dinheiro, então não preciso me esforçar mais e cuidar mais. Ainda mais nessa área de medicina, de animais e etc. Então, o meu sonho sempre foi ajudar os animais, certo? Eu tô fazendo veterinária, quero ser veterinária, quero continuar trabalhando, sim, mas o foco não é o dinheiro. Eu sempre quis trabalhar em ONG, em campanha de castração, eu já ajudo várias ONGs de várias formas, né? Mas é que tem muitas pessoas que pensam tipo, só no dinheiro, né? Mas também tem que pensar no trabalho voluntário, também quer ajudar muitas pessoas. Isso. E o que acontece muito nesse meio de medicina veterinária é que muito filhinho de papai paga, pai faz, aí tem, eu sou médico veterinário, por que a medicina? Né? E às vezes é até mais complicado porque a gente aprende sobre bovinos, suínos, gatos, cães, aves, então é uma infinidade de seres que a gente tem que cuidar. E isso daí realmente acontece muito. Eu acho que não vai acontecer comigo, porque eu já tô meio velhinha e continuo com esse pensamento. E talvez eu talvez não, acho que provavelmente eu vou continuar dando aula pra ganhar dinheiro, né, e tudo mais. E vou
cuidar ali dos meus bichinhos da maneira que eu puder. Porque acho que também se eu for só veterinária, eu vou ficar muito pobre, porque meu marido já falou. Você não vai querer cobrar, o bichinho vai chegar lá, você vai conseguir deixar o bichinho embora sem uma injeção? Sem uma... vai. Não vai! Você já fica aí Eu tenho chorando. certeza que não vai. Sabe? Vocês querem comer alguma coisa? Tá falando tomar um muito, suco. né, aí. Enquanto isso, você podia contar pra gente como que surgiu essa vontade de ser professora de ciências? Porque, né, tem tudo a ver, mas, sabe, assim, biologia, né? Então, é como eu já conversei com vocês, né? Ciências envolve biologia, física, Sim. química. No Fundamental 2. Eu trabalhei, tive sorte, né? Me esforcei, como a Júlia falou, e eu consegui 9 alunos da minha turma, de quase 100 de biologia se formaram, entre os 9 fui eu, né? E quase nenhum deles teve a oportunidade, porque eu trabalhei de monitora no Jardim Botânico. Eu larguei porque eu tinha vergonha de falar, gente. Porque eu era monitora, então eu tinha que andar com os grupos de escola, de faculdade, eu tinha que explicar as árvores, os fungos e tudo mais. Então eu achei que quando eu saísse dessa profissão, né, de bióloga, de estagiária de biologia, eu não ia conseguir fazer nada. E aí um colega meu falou, por que você não vai dar aula? Você fala bastante. Eu falei, eu falo bastante porque eu conheço. Porque eu não conheço, eu sou faltando. É uma coisa bem interessante, o professor fala muito, né? Mas o meu Eu problema... acho que já tá no DNA, né? Não, Acho que eu sou professora, então. mas o pode problema ser, né, não era nem falar muito, era falar muito rápido. Agora eu falo devagar. Ah, que bom, desacelerou, Se, né, você professor? se vocês vissem como eu era antes da minha medicação pra falar mais devagar, tipo, era uma metralhadora, era disparada. Eu falei, meu, os alunos não vão entender o que eu vou falar, minha dicção também não é muito boa, porque eu penso muito rápido, falo muito rápido, então as coisas se misturam, né? Mas praticamente eu gostei. Eu dei aula de biologia também no terceiro ano, no meu primeiro, na verdade, esse é o meu terceiro ano de professora. Eu trabalhei numa escola chamada Valderice, vim pra cá o ano passado e tô aqui até agora. Sinceramente, eu tô gostando, eu adoro os alunos, né? Eu tava até falando acho que pro nono A, não sei pra quem que eu falei, acho que foi pro nono A, que o ano passado, quando os oitavos foi pro ano, eu não fui junto, eu fiquei com ciúmes. Falei, eles não vão gostar mais de mim, eles não vão lembrar mais de mim. Tem aluno que não fala mais comigo, olha só. Mas uma pergunta, né, agora pra vocês duas. Na época de infância, de adolescência, vocês eram boas alunas, tipo, de tirar nota 10? Eram alunos destaques? Ou assim, média, ou, né? Sim. É bem curioso eu falar sobre isso, porque eu era uma aluna, nunca fui aluna destaque, mas nunca fui uma aluna ruim na escola. Era uma aluna mediana. Mediana. E eu sempre gostei muito da área de humanas, né? Mas eu era daquelas aluninhas que aprontavam muito na escola. Jura, né? Lucimara? Não parece, né? Eu aprontava bastante na escola, inclusive algumas vezes meu pai foi chamado na escola. Olha, curiosidades sobre professores que a gente não deveria falar. Mas a gente, né, foi adolescente como vocês, né, foi criança como vocês. Então, tanto o professor hoje, a gente pede muito, às vezes, na sala, né, a disciplina, essa coisa de se envolver na escola, porque a gente sabe o quanto isso é importante para o futuro. Mas nós fomos crianças, então eu fui uma aluna que eu respeitei muito meus professores, tenho referências maravilhosas de professores, mas fui muito danada na escola, né? Eu aprontava, eu era aquela menina que era vista na escola. Conta né? umas situações pra gente, professora. Uma situação bem curiosa. Tinha assim, a gente tinha uma condição financeira muito, né, precária. Enfim, eu e algumas amigas. E tinha uma coleguinha da escola que ela era a que tinha dinheiro, né, gente? Ela levava lanche pra escola, um monte de coisa gostosa, levava uma necessaire, assim, uma pochete. Eu não lembro, né, que a gente não falava térmica. Era lancheira, não é? Era uma lancheira, isso mesmo, professora. Nossa, você é mais antiga que eu. Não sou não. E aí, ela levava um monte de guloseimas ali, né? E a gente não tinha. E um dia a gente roubou a lancheira dela. A gente roubou a lancheira dela e comemos tudo que ela tinha. Eu e mais 3 amigas. E devolvemos a lancheira vazia. Nossa, isso deu um ó na escola, a diretora levou a gente pra diretoria e aquele bololô, mas a gente queria comer as guloseimas dela, gente. Ah, mas faz foi uma parte. situação assim, que não foi uma situação ruim, assim, que você fez mal pra alguém. Não, a gente só foi- queria comer. Ela era, tipo assim, mesquinha. Ela não gostava de dividir o lanche dela, então a gente acabou roubando o lanche dela. Não façam isso, não roubem o lanche do coleguinha. E você, professora Carla, era uma aluna mediana, era ruim ou era Eu era- destaque?
destaque não era, mas eu tirava sempre 7, 8, às vezes um 9, às vezes um 10, só que eu era aquela aluna nerd, CDF, né? Sei lá como é que fala agora. A gente não gostava de faltar. Você gostava, professora? Eu não gostava Eu de também faltar. não na gosto escola. muito de faltar, não. Aí, eu era aquela aluna que, tipo, sabe aquela aluna que é quieta, mas fala pra caramba e quando os outros vai tomar bronca, não toma bronca porque você tem que ficar com cara de santa? Sim. Então eu tinha um não. trio de amigas, a Fernanda, a Cíntia e A eu. Solcinha. É, mas isso me prejudicou depois, tá? Porque eram nós três, né? E a gente falava pra caramba, pra caramba. Só que eu, quando o professor explicava, eu meio que parava de conversar e ficava olhando pra cara dele. E eu continuava prestando atenção na conversa das meninas, falava alguma coisa e voltava. Então elas tomavam bronca e eu não. No terceiro ano do ensino médio, a gente começou a estudar junto no oitavo. O professor de matemática falou, vou separar vocês três. O que ele fez? Pegou eu e colocou num outro terceiro ano e elas ficaram juntas. Ai, Porque eu era dó. boa. Meu terceiro ano foi horrível sozinha. Por isso, quando vai mudar a sala, eu falo, gente, não deixa o pessoal sozinho. Coloca alguém que eles conheçam, porque é judia muito mesmo. ruim. É. Então, eu não era muito, não era popular, não era nada. Tipo, era... Tava ali. Tava ali, a quietinha, existindo, é. É bem ruim quando isso acontece, porque, por exemplo, quando você muda de escola ou muda de sala e não tem nenhum amigo seu, é muito difícil você se comunicar com outras pessoas que você não entende. Eu comecei a faltar, eu não queria ir mais, minhas notas caíram. E tem gente que acaba entrando em depressão, né? Foi bem ruim, nossa. Retraída, Eu fiquei traumatizada. Até hoje eu penso no Nelson. O Nelson acabou com o meu terceiro ano. Mas assim, vocês duas eram alunas participativas da escola ou não? Eram mais quietinhas de atividades escolares? Sim, eu participava. Apresentações, dança, eu gostava muito. Eu vejo hoje, né, vocês aí participando dos eventos da escola, dos projetos, eu acho isso muito legal. Eu participava bastante, né, os professores sempre solicitavam a minha presença ali para participar. E como eu falei, eu não gostava de faltar, porque se eu faltasse eu perdia algum lance da escola. E aí eu ficava fora de foco. E como naquela época a gente não tinha rede social para dividir no mesmo dia, aí você perde o foco, né, do que tá ocorrendo. Mas eu participava bastante, eu sempre gostei muito de participar. Eu sempre tive vergonha, mas eu sempre gostei muito de dançar. E lá nos anos 2000, quando eu era adolescente, tava na época do axé. Sim. É o tchan, assim, né? E, gente, na segunda série eu dancei ao tchan, boquinha na garrafa, pra todos os pais. Agora eu lembro disso, como meu pai e minha mãe deixou. Mas nos anos 97, 98, eu tinha 97, 98, eu tinha 7, 8 anos. Com o shortinho curto do Piu Piu, a botinha da Carla Pérez, bota a mão no joelho. Gente! E aí quando eu fui pro ensino médio também, quando tinha alguma coisa de dança, eu tava no meio. Morrendo de vergonha, mas eu ia. Aí eu ficava na frente, porque eu sempre fui alta. A gente tinha esse problema também. Eu também tive um probleminha aí de crescimento, né? Demorei um pouquinho pra crescer e cresci pouco. Então era sempre, a gente ficava sempre na frente, né? Faz bullying comigo, também não é tão Sim. alta. Mas, e aí, o que vocês acham sobre isso que normalmente acontece, sempre vai acontecer? A romantização do futuro, no caso seria, tipo assim, adolescentes, crianças, que sempre acontece isso no Fundamental e no Fundamental 2, de tipo assim, nossa, quando eu crescer, eu quero trabalhar no McDonald's. Aí como é que você vai chegar pra trabalhar no McDonald's? Não sabe, mas vai trabalhar no McDonald's. Eu acho que assim, ó, crescer é uma fatalidade. Você vai crescer, né? Você vai ter que crescer. É estranho, mas acontece. Mas você precisa colocar, não é romantizar, né? Mas você precisa colocar em foco que você precisa chegar a algum lugar. A gente não pode ficar estático, né? Eu sempre falo isso para os alunos. É muito difícil quando um jovem fala para você assim, ó, eu não tenho planos, eu não tenho objetivos, eu não tenho, né, projetos. Isso a gente fala assim, eu tô romantizando que você vai ter uma vida, né, bacana, tal. Não, mas você precisa ter um foco, né, porque a realidade, ela vem até a gente, ela vai te encontrar de alguma forma, né, e seja no McDonald's a sua forma de trabalhar, seja numa mega empresa, seja numa escola, vou ser professora, né, seja num hospital como médica, como enfermeira, da maneira que for, você vai encarar essa realidade. Você vai ter que chegar lá. Então eu acho que romantizar é difícil mesmo. Hoje romantiza-se muitas coisas, né? Eu venho de uma geração bem diferente de vocês
e a gente vê que a realidade é diferente, né? As coisas acontecem, às vezes de maneira muito difícil, mas acontece. Hoje não, hoje vocês têm uma facilidade a mais, mas não deixa de ser, né, um fardo. Para cada um tem o seu momento, suas dificuldades. A professora Carla fala muito sobre isso, né? Que ela imaginava que quando ela tivesse 21 anos ela tá formada, apartamento, Rica, com um monte de cachorro, gato. Gente, isso é muito do adolescente, né? Eu achava que eu ia estar velha com 20 anos, agora eu tô com 34. A gente vê eles falando. Velha, eu tô jovem ainda, né? E é muito do adolescente, você pensa assim, eu vou, com 18 anos eu tô morando sozinha, eu tenho minha vida independente, mas a realidade da gente é tão louca. E normalmente eles, às vezes, alguns adolescentes, quando falam, algumas pessoas acham que, por exemplo, se elas não conseguirem fazer aquilo que elas tinham planejado, elas vão parar, tipo, trabalhando no McDonald's, como se trabalhar no McDonald's não fosse um trabalho de excelência, digno. Isso, exatamente. E é como eu falei pra vocês, né? Quando eu me formei no 3º ano, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria fazer faculdade, porque eu achava que só a faculdade ia fazer eu ser rica. Ter os meus bichos, ter, né, a minha vida e tudo mais. E eu não costumo não romantizar, como a Bruna mesmo falou, né? Porque é difícil. Às vezes o plano A não vai dar certo, o plano B, o plano C, né? Eu nunca desisti do meu sonho que é ser veterinária. Já cheguei a começar uma vez e tive que parar, porque eu não consegui mais pagar e várias questões. Voltei agora, já estou quase 2 anos já aí na medicina veterinária, então, isso demorou quantos anos, né? Não foi de uma hora para outra. Então, mesmo se você tem um sonho e não conseguir realizar quando você se forma, tem muita adolescente que fica muito frustrado, mas não é assim, gente. A vida é bem difícil, não tem que romantizar mesmo, mas E eu também não acho que pode deixar frustrações desanimar. faz parte, né? A gente vai se frustrar, Dá sim, valor. né? A gente precisa se frustrar, porque acho que a gente tem esse momento nosso de, putz, não deu certo, então vou recomeçar. Recomeçar é bom, né? Porque às vezes você busca outro caminho, né? Você busca outras possibilidades, você busca outras parcerias, isso é muito bom. Então, a frustração faz parte. E como a professora Carla falou, eu acho que é muito válido você pensar assim, hoje eu tenho um projeto. Pode ser que esse projeto só vai se consolidar daqui 10 anos, 15 anos. Mas você tem que seguir, você tem que ir. Uma hora você vai encontrar com ele lá na frente. Porque acontece muito também da pessoa, por exemplo, vai e começa a fazer faculdade de engenharia civil. Aí no meio não gostou do curso, vai lá e troca, sabe? Isso, Ou acha muito acontece difícil, muito. né? Eu falei, né? Eu quase sei na minha turma de biologia e eu fiquei sabendo que a área da biologia é uma das que mais as pessoas desistem. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha acho que 76 alunos na sala. E se formaram, no final de tudo, sobrou acho que 26 alunos. E assim, muitos dos colegas de faculdade desistiram porque achavam difícil, né? Porque não conseguiram pagar, porque desistiram por N motivos. Então assim, são coisas que vão acontecendo no decorrer da vida da gente. E Não é isso. fácil, vai sofrer, gente. Eu lembro quando eu pegava 11 ônibus, passava fome e tudo mais. A gente passa muita fome na faculdade, tá, gente? Porque a Ou gente você não tem paga, dinheiro. apesar que agora Ou eles você não paga a pagam. faculdade, Agora eles não pagam a ou construção, você paga o Ou você lanche. come. É bom você ficar magra, mas né? E aí, em alguns produção, tem momentos. mais algum vídeo? Tá. Eu achei que mais fala muito. Graziele, você, uma pergunta que eu quero fazer para você, Mara. Para você, qual foi o seu momento mais marcante como professor? Sua Graziele. Nossa, o meu momento mais marcante, eu tenho ele ainda vivo na minha memória. Foi o primeiro ano que eu atribuí aula e eu fui trabalhar numa escola. E, por incrível que pareça, na época que eu fui atribuir aula, você atribuía quantas aulas tivesse lá. Se tivesse 2 aulas, você atribuía, tivesse... E tinham 4 aulas somente, que era de um nono, que era o nono D. 2 professores de geografia já tinham desistido daquela turma, porque a turma era, assim, tenebrosa. Era uma turma muito difícil. E aí... Inclusive, no dia que eu fui atribuir, a diretora perguntou pra mim, você tem certeza que você quer essa turma? Porque era a minha primeira turma de atribuição, eu não tinha entrado ainda numa sala de aula. Eu falei, eu quero. Olha eu, corajosa, quase nada. Eu quero, e fui. E cheguei lá, gente,
quase que eles me devoraram no primeiro momento. Eu entrei na sala de aula, tremia, porque eram uns meninões, assim, né, nono ano e tal, e eu com a minha inexperiência dentro de sala de aula, mas eu falei, vamos lá, já cheguei aqui, eu vou ter que ir. E fui trabalhando com eles. E nem eu achava que eu ia conseguir o que eu consegui com eles. Eu consegui que eles prestassem atenção numa aula, eu consegui que eles entregassem uma atividade. E a diretora falava assim, nossa, mas o aluno tal agora tem nota. Era nota 4, era nota 5, mas ele tinha 0, tinha 1, né? Então, eles começaram a apresentar algum resultado. E no dia da finalização do ano, eles fizeram ali o momento de formatura, que foi a colação, né, deles. E quando chamaram a professora Lucimara para fazer parte, eles aplaudiram e gritaram muito meu nome, professora Lucimara e tal. E eu falei assim, caraca, acho que eu consegui fazer alguma coisa, né? Então acho que tanto eles foram marcantes para mim, como eu fui marcante para eles, porque era uma turminha bem difícil, mas a gente conseguiu se comunicar, a gente conseguiu uma relação ali legal, conseguimos uma relação de amizade, foi muito bom. Essa é uma pergunta, né? Oi pessoal, meu nome é João Lucas e eu vou fazer uma pergunta para a professora Carla. Professora Carla, se você tivesse a oportunidade de ter algum animal exótico, qual seria? Arara. Ai, Eu sou apaixonada por arara. eu acho assim muito bonito, mas eu tenho muito medo de aves, porque é uma coisa assim que meu avô, quando eu era criança, ele amava ave, era gaiola, era um monte de coisa, um monte de ave. Mas assim, calopsita, essas coisas, sabe? E aí, uma vez, eu era criancinha assim, tava brincando, ele soltou. Só que ela era novinha e eu tava perto da gaiola. Ela começou a me picar. Depois disso, eu traumatizei, não queria nem saber. E agora eu tenho uma em casa. Tô dando beijinho. Que legal! Eu sempre gostei muito, tudo, né? Tucano. Eu achei que era pra mim continuar. Não, vai. Se a senhora trabalhasse com professora, o que a senhora trabalharia? Se eu não fosse professora, eu gostaria de ter sido médica obstetra. Era um dos meus sonhos, por isso que a gente fala, né? No decorrer da vida a gente vai mudando muito. Porque assim, na época em que eu estudava, eu tinha muito essa vontade de ser médica obstetra. E eu lia livros e revistas que falavam sobre obstetrícia, né? Mas as condições naquela época não se tinha Enem, tá, gente? Na época que a gente estudou, pelo menos na minha tinha. E assim, eu não tive possibilidades, oportunidades de seguir uma carreira de medicina e tal. E eu achava muito interessante a obstetrícia, né? Eu sempre achei uma parte da medicina bem bacana, mas não consegui. Então, eu acho que eu poderia ter sido uma médica obstetra. Mas aí os caminhos me trouxeram para a sala de aula e hoje eu, de fato, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu gosto muito. Eu acho que eu me achei dentro da sala de aula. Bom dia, eu sou o Henrique Bertolucci e eu vim fazer uma pergunta para a professora Arthur. Bom, qual é o seu maior sonho de infância? Ter uma onda. Pegar um caminhão, um carro, sei lá, e passar na rua pegando todos os cachorros, todos os gatos, vambora, vamos comigo. E deixei eles de amor cair no alimento. É a nova. Ai meu Deus, eu esqueci o nome dela. Branca de Neve? Cinderela? Tem. Não, eu esqueci o nome dela. Luísabel? Luísabel, você quer ser a nova Luísabel. Você tá falando de você, Não, mas eu queria pegar todos eles, não falar esse tá mais doente, não, tudo juntos. Porque é muito triste os bichinhos não ter o amor e morrer na rua sem saber, sem dar amor e sem receber. Então, é muito complicado, assim, quando a gente se identifica, né, com o bichinho. A Carla fala muito de animais e a gente se identificou também nessa questão. ela tem bastante filhos, porque eu eu gosto muito deles também. E faz o quê? Um mês atrás, chegou dois indivíduos lá em casa pra mim, como se fosse um abrigo temporário. Cleito e Cleidinha. igual a Morgana, né? Igual a Morgana. Então, assim, quando eles chegaram, eu falei assim pro meu marido, eu vou colocar eles na página do Facebook e tal, pra adoção, porque tem os grupos, né, de adoção. E o projeto, a ideia era essa, eu coloquei eles em casa pra um abrigo temporário.
E falei, vou colocá-los para adoção. Só que a Cleidinha começou a me conquistar com aquele olhar assim dela e tal. E veio me fazendo carinho e dava um beijinho. O Cleito sempre apontando, então a gente acaba se apaixonando. E eu falei, ó, projeto de adoção, vamos abortar, agora ele é meu. Então eles ficaram lá em casa. Professora Carla, Ô, professora, João aqui, da FAMUD. Agora a pergunta que não quer calar. É verdade que o Paulo Matheus é o seu aluno preferido? Ai, pronto. Esse Rolou o ciúme. ele é muito ciumento. É. Eu não tenho aluno preferido, eu já falei pra vocês. Tem uns que a gente tem mais afinidade, a gente conversa mais, né? Por mais que eu sei que da minha sala sou eu entendo, assim, eu entendo. É que o Cauã, eu conheço ele desde o ano passado, o João eu conheci esse ano, então ele fica com ciúmes porque eu falo do Cauã, sabe? É Mas eu verdade, gosto de ano todos. passado E a Carla não tinha um Eu não tinha o JP. Aí fica, ai, a professora quer gosta do Cauã. Eu nunca fiz nada pra... Eu acho que eu trato todo mundo igual, né? Agora, ele é ciumento, ele quer exclusividade, gente, não dá. Às vezes, né, João? É, sim. Ela fala do Cauã, com muito carinho, né? Mas a gente tem carinho por todos, é verdade. É, eu falei que eu fiquei com ciúme de vocês. Vocês no nono ano, agora eles vão pro nono também, não sei se eu vou. E o engraçado, gente, né? E quando Pegando troca esse de tutor? gancho, Nossa, dá uma é muito louco, assim, porque às vezes você dá uma bronca no aluno. Você dá uma bronca assim de... Mas daí 5 minutos você fala assim, mano, por que eu dei uma bronca nele? Ai, ele é meu aluno. Aí você fica assim, né, toda cheia. A gente já esquece da bronca, é seu aluno de Fica volta com e tá peninha. tudo certo, professora Carla, né? Vamos fazer aquele assunto. Da ONG. Já pensou em criar uma ONG assim? Porque hoje em dia, tipo, com a ajuda do celular e da internet, fica muito mais fácil, né? Tipo, você pode pedir vaquinha online, no Instagram, você pode conseguir bastante. Até o pessoal da escola, tipo, pode ajudar com doações. Eu já pensei, mas não é assim que funciona, Bruna. Infelizmente, o ser humano não é assim. Exemplo, desde sempre as pessoas me mandam mensagem, me ligam, mesmo antes de eu fazer veterinária, pedindo coisa. Carla, que remédio de verme eu dou? Como eu faço adaptação de gato? Às vezes me chamam aqui, às vezes eu olho, nossa, não falo comigo há 10 anos, mas tá me chamando, deve ser bicho. Pra me pegar um bicho, pra me pegar uma perereca, pra me ver um bicho, entendeu? E aí o que acontece, Bruna? Um exemplo, há um mês atrás, eu peguei uns gatos na laje. Era uma mãe com 2 filhotes e um dos filhotes tinha até uma hipoplasia cerebral, então ele começa a andar e toma, E aí, um monte de gente falou, não, quem pegar eu ajudo, Não ajuda. Quando eu resgato o animal, eu já sei que a responsabilidade maior vai ser minha, né? Eu peguei uma gatinha uma vez na Praça do Estudante e ela tava com câncer nas orelhas, ela tinha aproximadamente 16 anos e o dono, né, tutor, deveria ser tutor, né, abandonou ela, porque ela tava com câncer de pele, ela era clara, a gente colocou o nome dela de Maria Vitória. E ela morreu, eu fiquei com dívida, peguei cartão do meu cunhado, 2 cartão meu, estourei. Fiz rifa, fiz bazar, mas é uma outra pessoa, a pessoa não quer ajudar. E a mesma coisa, eu coloquei no meu Facebook, coloquei no meu Instagram, nada. Tem 80, 100 visualizações. Sabe quantas pessoas me ajudaram nesses gatos que eu fiz uma vaquinha online? 4. Não. Um é meu marido, não conta. Uma colega da faculdade, a professora Andréia, e uma menina que eu não conheço, que foi a única que eu não conhecia que ajudou. Então, bem difícil. eu peguei R$120. R$120 é uma vacina. Entendeu? Então, seria muito bom se todo mundo fizesse um pouquinho, realmente daria pra montar uma ONG e melhorar muito, mas o ser humano, infelizmente, não pensa assim, olha, R$10 pra você não vai deixar você mais pobre, mais rica. Sim. Mas vai ajudar muitas outras vidas. Ele é egoísta, né? Só pensa nele, assim, Tem mais alguma pergunta aqui? Não. Então, é isso. A gente vai pegar o certificado agora. Ai, gente, adorei. Certificado de Eu participação. adorei também. Eu me sinto chique. Você quer o da Lucimar. Eita, Muito obrigada. Adorei de verdade. Agradece a participação de vocês. Ai, muito lindo o trabalho de vocês, muito bacana. Eu fico super orgulhosa de ter alunos assim como vocês. E eu quero que vocês, assim, ó, deslanchem na vida. Sejam, assim, imensos, de verdade. E o ano que vem não esqueça da gente, tá bom? Vocês vão pro 9º ano, se Vocês quer vão ver pro já vai pro Vocês 1º não vão pro ano. nono? Vocês não vão pro nono, não? Então, pode ser que eu vá pro nono, pode ser. Mas a Bruna, né, vai pro médio, o Pedro vai pro médio, então, né? A gente já perde alguns soldados.
Pra finalizar, a gente queria agradecer a presença das professoras e da nossa equipe aqui que tá por trás, mas também tá aqui. Vem cá. E agradecer também o resto da equipe que não tá aqui, mas colaborou muito para que o talk acontecesse hoje. Muito bom. E aí, né, eu quero que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais, no YouTube, Web Rádio P. Vera Elísio, no Instagram, Imprensa Elisiana e no nosso site. Nossa escola, que é P. Vereadora Elísio. E também não esqueça de seguir as professoras no Instagram. Lucimara. O que é isso? Ai, eu não sei. Só pesquisa Lucimara. Meu é Saraceno. Vai tá no- Carla Kriski, tudo com K, tá? Carla Kriski, com K no final. Vai estar na tela aí, o JP faz questão de colocar. Gente, eu prometo deixar meu arroba na É tela. Carla Cristina ou Carla Cristina? Cristine, tá certo. Ah, tá vendo a sede, tava Cristina. Tá errado. Ah, Não, tá certo, não. Cristine. Aí a tia Mara me fala comigo, mas na Cristina? Não, sou E. Aí eu... Carla com K e E. Sempre deu essa briga. Não sei por que colocar dois nomes, mas tudo bem. E é isso, gente. É isso, obrigada. Obrigada pela audiência. Abram alas, lá vem com alegria, esplendor. É ele, meu mestre querido, amigo, meu